Assim como os filhos nossos estão dentro de casa, fazia muita bagunça, dava muito trabalho. E os nossos filhos, quando eles estão com saúde, é isso que eles fazem, não é mesmo? Eles dão trabalho. Se eles não derem trabalho, eles estão doentes. Mas é um trabalho tão gostoso e tão gratificante. É tão bom ver a casa bagunçada, é tão bom ver a alegria, o movimentar de uma casa onde se tem criança. Criança é o futuro da nossa geração. E a criança, ela é a esperança do futuro. A criança, ela é a esperança de recomeçar, de uma vida nova. Nós hoje andamos numa sociedade onde se prega cada vez menos ter filhos, a mulher trabalha fora e as crianças jogadas para cá e para lá. Nós hoje perdemos os costumes de pedir a bênção para os mais velhos. Nós não rezamos mais à mesa. Nós não pedimos bênção para o nosso padre. A gente não se senta muitas vezes à mesa para fazer as nossas refeições, porque nós andamos correndo e correndo e correndo, e cada um come no horário, e cada um come de um jeito ou de outro. E aí, mesmo teto, mas não conversa. Famílias que não têm carinho, que não têm proximidade, o eu te amo, não acontece, porque nós não temos tempo. Voltar, mulher. Voltar um pouco para trás. Há 8 anos, eu saí de um emprego. Nós tínhamos, eu e minha irmã, uma sociedade de roupas femininas. E nós trabalhávamos muito fora de casa. Nós tínhamos uma loja e na parte de cima nós montamos uma salinha para as crianças. Eu, na época, com 3 filhos e ela também. Então, fora do horário de aula, eles ficavam ali. Foi quando Nossa Senhora me pediu para voltar para casa. Eu nunca trabalhei porque eu precisaria trabalhar. Mas quantas de nós fogem da nossa casa para trabalhar fora? É legal a gente ter um emprego, né, onde a gente é elogiado, onde a gente conversa com os amigos, a gente brinca. Se o filho dá trabalho, ele dá trabalho lá na escolinha. Ele é criado pelos professores, então ele dá trabalho lá. Quando chega em casa ainda, a gente só sabe brigar, gritar. Eu estou falando isso de mim. E a gente vive correndo, estressado, porque daí você tem que cuidar do que você trabalha fora. Você chega em casa, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que cozinhar. É verdade ou não? Nós precisamos voltar e repensar se realmente nós estamos trabalhando por uma necessidade ou por um capricho nosso. Há 8 anos, quando Nossa Senhora me abriu os olhos, tirou as vendas dos meus olhos, ela falou assim: filha, vai para casa, vai cuidar dos seus. Foi o melhor tempo. Hoje eu sou dona de casa. Eu lavo a louça, eu limpo o chão, eu passo roupa e eu sou feliz. Sabe por quê? Porque Maria empresta o seu olhar para que a gente possa fazer a diferença. Sabe como que você vai limpar a tua casa? Como que você vai cuidar da tua casa com amor? Faça como se estivesse limpando a casa da Virgem Maria. Como se você estivesse limpando a casa de Jesus. Você ia limpar de qualquer jeito? Você ia deixar tudo jogado de qualquer jeito? Você ia sair? Ou você ia querer ficar com ela todos os dias? O rosto da nossa família hoje é Jesus e Maria na nossa casa. E nós estamos perdendo os nossos dentro do nosso lar. Sonhamos tanto com os filhos, mas quando eles vêm, eles vão ser educados fora de casa, para um tio, para um vizinho, para uma avó. Josué com 11 meses, meu filho completava 13 anos de idade. Nós não fizemos festa, porque nós não tínhamos dinheiro, porque a gente vai arrumando desculpa e depois a gente faz. No dia 7 de setembro é o dia do aniversário dele. No dia 8, Josué discutiu com a minha filha. Às 6 horas da tarde, era próximo das 6, 5 e meia, foi para um viaduto
E lá ele viu que ele estava errado, ele quis voltar, só que o viaduto não tinha acostamento e ele só olhou o caminhão que viria de frente, o que vinha atrás ele não viu. Então ele foi fazer a volta em cima da pista com a bicicleta, um caminhão furgão passou em cima dele e da bicicleta. Quando a minha filha ligou para nós e falou assim: mãe, o Josué que vai embora de casa, saiu de bicicleta, meu esposo teve uma unção de antecipação e ele falou: vamos para um viaduto porque o Josué vai ser atropelado. Eu falei: o que, amor? O Josué vai ser atropelado. Nós fomos para um viaduto e ele estava no outro. Quando nós chegamos no viaduto que a gente achou que ele estava, um senhor me liga perguntando se eu era mãe do Josué. Nós saímos em disparada, passamos sinal vermelho, contramão, porque nessa hora é um desespero total. Só que naquele momento, quando o Gomes falou, meu esposo falou que ele iria ser atropelado, eu falei: mãe de Deus e minha, cuida dele, Nossa Senhora. Eram 6 horas da tarde, hora do terço mariano, hora de estar com fidelidade a Maria, hora de buscar o céu, o costume que a gente tem até hoje. Nós chegamos no local do acidente e tinha uma ambulância, Providência, uma ambulância de Lindoeste que fechou o trânsito das 2 pistas porque ele ficou caído no meio. Se viesse carro em qualquer sentido, atropelava de novo. Quando eu chamei, ele respondeu: oi mãe, oi mamãe, eu estou bem. Totalmente imobilizado, a perna esquerda sangrando muito, tinha muito sangue e ele queria ir para casa. Os paramédicos falaram que ele não podia, ele tinha que ir para o hospital. Chegamos lá, nós descobrimos que o Josué tinha quebrado os 2 braços, as 2 pernas, e o pé esquerdo tinha tido laceração, arrancado o tendão que sustenta, que levanta o pé. Sabe como que esse menino estava? Sorrindo, brincando com a gente, fazendo piada, e ele queria ir ao banheiro. A moça falou: vai ao banheiro, então você tem que fazer na maca, porque você não pode se mexer, está todo quebrado, você não pode se mexer. Ele falou assim para a moça: fui eu que fiz coisa errada, eu não posso dar trabalho para essa menina, sendo que fui eu que procurei estar aqui. Ele não queria dar trabalho, ele não queria incomodar. Eu e você fazendo poeira, está sujando a casa. O dia que chove porque chove, o dia que está muito sol porque está muito sol. Nós pegamos o costume de estar murmurando, de estar reclamando, de estar falando. Quantas vezes por qualquer coisa a gente grita com os nossos filhos, a gente se exalta dentro de casa e a gente perde a oportunidade de viver bem com os nossos. Josué ficou 6 dias numa UTI, totalmente imobilizado, ele só movimentava o pescoço, a cabeça de um lado para o outro, o tempo inteiro rindo, brincando, conversando com as enfermeiras. E se você perguntasse, ele dizia: tá tudo bem, mamãe, eu estou bem. Um menino hiperativo que fazia bagunça, que subia em árvore, que corria atrás de bola, que tinha todos os caracteres de uma criança saudável, de repente se vê numa maca totalmente imobilizado. Mas ele entendeu que todo ato tem uma reação. Cuidado com as escolhas. Nós escolhemos muitas coisas erradas e depois pagamos um preço muito alto. De setembro a dezembro foram 11 cirurgias. Nós vivíamos de casa para o hospital, do hospital para casa, do hospital para a clínica, fisioterapia. Eu nunca escutei da boca do meu filho uma reclamação. Nós vamos para o hospital de novo, eu tenho que ir, eu nunca escutei. Pelo contrário, ele brincava, ele dava risada, ele ainda punhava apelido nele, teve que pôr um aparelho no pé que ficava grudado 24 horas para estimular o tecido. Ele deu até nome para aquilo, ele dizia que era um cachorrinho, ele deu até nome para aquele negócio que ele tinha que carregar para tudo que é lado. Andava de muleta, primeira cadeira de rodas, depois foi para a muleta. A preocupação do Josué era voltar a estudar. Não porque ele gostava de estudar. De estudar ele não gostava.
Mas o padre Milton era reitor do seminário quando ele tinha 8 anos. E o padre abriu o seminário para que ele visitasse o seminário todo final de semana. E era o sonho dele, o sonho da vida dele era ser padre. Então ele ia sexta-feira às 5h30 e voltava no domingo 10h30 da noite, que nós não podíamos buscar ele antes de dar o horário. Porque todos os meninos já tinham se deitado, já tinham feito as suas orações. Quando foi janeiro, ele começou a frequentar a fisioterapia, fevereiro, março, abril, e aquilo foi melhorando. Ele largou as muletas, ele começou a andar sozinho, ele começou a andar de bicicleta, ele começou a jogar bola. Nós não sabemos o valor que tem os nossos braços, as nossas pernas, até que a gente fique sem, até que a gente fique impossibilitado. Você não tem noção do quanto cada pedacinho do nosso corpo é importante. Só isso já é graça de Deus. Só isso bastaria para a gente render a louvor e graça ao céu. Só isso bastaria para a gente agradecer. Fortes na tribulação é você emprestar os olhos do céu para viver cada momento, para viver cada dia. Pedir a Nossa Senhora para que venha mostrar para você que aquela dificuldade da tua casa, na verdade, é uma alegria. Quando foi em junho, finalzinho de julho, que entrou as férias, ele começou a mostrar para nós umas manchinhas no corpo que ele tinha. E nós achávamos que era porque jogava bola, porque brincava, né? Eu mesmo, ó, tô com o braço aqui, ó, roxo, porque se encostar, fica roxo. Quando eu fui no médico, meu esposo se preocupou, porque quando eu fui no médico, meu esposo se preocupou porque o pai dele e o meu sogro faleceu de leucemia. Então meu esposo se preocupou porque eram exatamente as mesmas manchas. Eu confesso que não me preocupei, que no primeiro momento não fui nem atrás, eu demorei um pouco. Quando nós fomos no médico, ele pediu um exame de sangue, fui ao laboratório, e o laboratório disse que tinha que repetir o exame. Quando nós repetimos o exame, era numa sexta-feira, então ficaria pronto com urgência no sábado. O laboratório não esperou nem nós irmos buscar o resultado, ele já ligou para a gente avisando que tinha saído o resultado. Eu peguei na internet, plaqueta de 150.000, a gente tem que ter, as do Josué eram 13.000 plaquetas. Estavam extremamente baixas, sugestivo de aplasia medular severa ou leucemia. Leucemia é o câncer, a aplasia, a medula para de produzir o sangue. Ela simplesmente é como se fosse uma fábrica que foi à falência e ela para de trabalhar. Então, digamos que ela tinha 1% só de funcionamento. Eu entrei em desespero naquele momento. Eu tenho uma capela em casa. Eu fui aos pés de Nossa Senhora e disse assim: mãe, eu não posso. Eu preciso hoje ser forte pelo meu filho e pelo meu esposo. Me dê a graça, mãe, de viver aquilo que você viveu com Jesus, mas com a tua fortaleza, com o teu jeito de ser, mãe. Meu esposo estava morrendo de casa. Quando o médico viu o resultado, ele disse urgente para o PECAM. Eu estou pulando alguns detalhes, tá? Porque não dá para contar tudinho. Quando nós chegamos lá na UPECAM, nós não tínhamos marcado consulta, mas a médica, diante do resultado, nos atendeu. Internou o Josué imediatamente. Nos disse que faria a investigação, que seria leucemia aguda, grave, último estágio, ou essa aplasia. Meu filho saiu do consultório e reuniu a minha família, que hoje, com a graça de Deus, ficou internado. Tem até uma foto dele lá fazendo careta. Era só brincadeira, era só piada, ele brincava com tudo. Ele não tinha tristeza.
era leve, era suave, não era pegado a roupa, calçado. E a gente comprava, adolescente, eles começam a ter umas amizades, eles começam a querer nós também comprar roupa de marca, tênis de marca. Pra quê? Pra mostrar pro outro. Mas ele não tinha nada disso, gente. Ele usava os shorts do pai, as cuecas do pai, os tênis, os chinelos. Ele saía do banho e ele ia direto no guarda-roupa do pai. Ele dizia: Josué, você não tem teu guarda-roupa? Ele dava aquela gargalhada, mas eu queria usar as coisas do meu pai. Toda vez que pousava fora de casa, eu levava o meu travesseiro junto com ele, porque disse que não podia perder o meu cheiro. Descobrimos que era aplasia, não era leucemia. Na minha ignorância, nós fizemos festa, mas a aplasia, na verdade, ela acaba sendo muito mais rápida que a leucemia. Porque a leucemia, ela continua trabalhando, produzindo errado, mas dá função para o corpo. Agora a aplasia, ela vai parando. Foram idas e vindas para Curitiba, bens, dinheiro, com a graça de Deus a gente tinha. Uma segunda-feira de outubro, tinha 15 dias que ele tinha feito a escravidão total. Maria dizia: eu quero ser todo de Nossa Senhora. Rezava o rosário todos os dias, meditava a palavra todos os dias, era um menino de extrema oração, missa diária. Ele era fiel a todas as coisas de Deus. Nessa segunda-feira, na última semana de outubro, ele queria cortar o cabelo, porque se vocês viram na foto do livro, aqui era loirinho, e ele disse assim para mim: mãe, agora eu sou consagrado a Maria, preciso imitar as virtudes de Nossa Senhora. Maria nunca ia descolorir o cabelo desse jeito, mãe. Maria nunca ia usar esse cabelo, então eu tenho que cortar esse cabelo. Cortou o cabelo, praticamente ficou sem luzes nenhum. Nós saímos naquele dia, porque a partir do diagnóstico, aconteceu exatamente o que aconteceu no acidente. No acidente ele ficou totalmente paralisado, certo? Agora, ele podia se movimentar, mas ele não podia correr, ele não podia jogar bola, ele não podia fazer movimento brusco, porque poderia dar hemorragia interna. Não podia ver ninguém. Ninguém podia vir visitar e ele não podia ir também, porque a imunidade estava baixa. O menino que ficou enclausurado dentro de casa, só via eu, o pai e os irmãos. Todos os dias levantava dando bom dia, com o melhor sorriso do mundo. Não fazia nada sem ir para a capela da minha casa, quietinho lá na piscina. E a gente perguntava: o que você está fazendo? Eu estou rezando, mãe. Conversava muito com Deus. Era um menino muito de Deus. Na segunda-feira, depois que a gente cortou o cabelo, ele chegou em casa e pediu para mim tirar os pelinhos do rosto, porque o corticoide, ele começa a crescer pelo, cresce, tudo que é pelo cresce no corpo, e ele falou assim: eu queria tirar do meu rosto, mas não podia depilar, não podia passar gilete. Eu comprei um creme que a gente passa, deixa um pouquinho e depois você tira. Ele deitado numa cadeira assim, quando eu terminei, ele me chamou bem perto e falou assim: mãe, obrigado por me cuidar. Você é a melhor mãe do mundo. Cantou aquela música assim: princesa linda demais, perfeita aos olhos do mundo. No outro dia ele acordou muito cansado. Eu queria levar ele para o hospital e ele dizia assim: mãe, eu estou bem, eu não tenho nada. Não conseguia levantar da cama, porque a respiração ficava muito pesada. Não reclamava de nada, ele só dizia: eu estou bem, mãe. Uma prima minha veio, sentiu necessidade de vir ver ele antes de ir para o hospital. Ele já tinha ido várias vezes, mas naquele dia ela sentiu de estar ali. Quando ele saiu da cama para o carro,
Ele quase não conseguiu respirar. Ele passou muito mal mesmo. Roxou toda a boquinha, assim. Boquinha. Ele era maior do que eu, tá, gente? Ele não é pequeno. Ele era maior do que eu, pesava o mesmo peso que eu, mas ele era mais alto. Chegamos na UPCAM e ele não desceu mais do carro. Ele teve que ser levado de cadeira de roda e com oxigênio. Tem uma foto lá em casa, foi a última que a gente tirou com ele acordado. E ele dizia: eu estou bem, mãe, eu só vou para o hospital porque você quer, eu não preciso ir. Ele chegou a ler alta aquele dia no hospital. Ele só não foi para casa porque na hora que ele foi tirar a máscara de oxigênio, a pressão foi a 19. E aí o médico resolveu internar. Era madrugada, já quando a gente internou, foi para aula adulta, que não tinha vaga na pediatra. A doutora dele estava viajando, só tinha uma outra de plantão. Ela veio, fez uns exames e disse assim: o Josué não podia pegar nem um resfriado, nem uma bactéria, nada, porque se ele pegasse, ele corria risco de vida. Quando veio o resultado, ela falou: nós vamos para a UTI agora. Era missa de manhã, daí eu entrava no hospital e o pai ia antes, à noite, antes de ir para o hospital, ia na missa. Nós fazemos missa diária já há muitos anos, com a graça de Deus, e foi o que nos sustentou. Grupo de oração fazendo novena, cerca de Jericó, mulheres e homens adoradores, movimentando o céu em nosso favor. Aquela música que eles cantaram no começo, eu te levantarei, todos os dias da UTI, que foram 25 dias, o Senhor cantava para mim. E Ele dizia: eu vou te levantar, eu vou te dar vestes novas. Se eu disser para você que um dia eu fui para o hospital, meu filho na UTI, de cabeça baixa e triste, eu vou mentir. Eu choro de saudade, mas foi um tempo de muita graça de Deus. Ele ficou quatro dias acordado, nós conversávamos, nós brincávamos. No último dia, no sábado, ele recebeu a unção dos enfermos. Há 15 dias tinha se confessado. Estava totalmente preparado. A enfermeira pediu para ele: Josué, se você sair daqui, o que você vai fazer? Vou para o seminário. No sábado de manhã eu fui à catedral, não tinha missa, mas eu fiz adoração. E o Senhor me mostrava no corredor central Josué deitado de bruço. E Jesus dizia assim para mim: ele já faz parte do meu sacerdócio, sacerdócio de Cristo. Se você me ama, filho, me devolve o que é meu. Eu falei para Jesus assim: Senhor, humanamente eu nunca vou entregar, mas eu quero fazer a minha vontade, assim como Nossa Senhora. Faça em mim a tua vontade. Só deixa o meu esposo se preparar, os meus filhos, os parentes, que eles não estão preparados, Senhor. Cheguei no hospital, não contei nada para ninguém, guardei no coração aquilo, e nós, durante o dia, passamos um dia muito alegre, muito feliz. Li uma poesia para ele. Eu falei: você gostou, filho? Gostei, mãe, muito linda. Eu perguntei: o que você entendeu? Deu uma gargalhada, não entendi nada. Eu falei: tá, então o que você gostou, mãe? Se você gostou, eu gostei também. À noite, quando meu esposo chegou, ele já estava com uma máscara de oxigênio que é fixada no rosto e não te possibilita mais conversar. Ele se despediu de mim fazendo meio coração, onde eu completei. Nós nunca mais conversamos. Naquela madrugada, quando eu cheguei no hospital, ele já estava entubado, com os olhos fechados, e daí foram 17 dias. 17 dias que o céu se manifestou, 17 dias de experiência de Deus. Um dia eu sentada do lado da cama, e ele com muito aparelho, chá de antibiótico, eram 9 antibióticos, pressão arterial toda na veia.
E Nossa Senhora dizia, eu escutava respirar, eu escutava que tinha uma pessoa, nós estávamos num quarto isolado, e eu escutava alguém respirar. O Josué não, porque a máquina fazia a respiração, mas era como se tivesse uma pessoa respirando. E Maria falava assim, hoje ele não pode respirar, mas eu respiro com ele. Josué nasceu no domingo, às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Foi para o céu no domingo, às 3 horas da manhã, hora da misericórdia. Um evangelho que falava das virgens prudentes e das imprudentes. Que o Senhor visitaria aquelas que estivessem com a lamparina acesa. Ele confessou, recebeu a unção dos enfermos e estava totalmente preparado para o céu. Nós nos despedimos, eles permitiram tirar todos os aparelhos, nós nos despedimos daquele corpo já sem vida. Eu tenho saudade, muita. Foi o menino que veio para me cuidar. Foi o menino que veio para fazer diferença na minha casa, na minha história, por todas as pessoas que ele passou. Mas acima de tudo, Deus foi muito bom comigo, porque Ele permitiu que eu ficasse em casa todo aquele tempo para cuidar do Josué, para trazer ele para perto. A tribulação na nossa vida precisa vir para fazer crescer a minha fé, crescer a minha esperança, crescer a minha certeza de céu. O Senhor deu o melhor para cada uma de nós. Nós temos uma família, nós temos uma casa e nós não valorizamos o que a gente tem. A gente nem se dá conta que tudo aquilo é graça de Deus. Sabe o que é? Você fica sentada do lado de um menino que está ali, você não tem o que fazer. A gente poderia entender tudo que a gente tem. Não ia fazer diferença. A saúde não ia voltar. A gente fica trabalhando, mãe, todo dia para comprar roupa, para comprar calçado. Às vezes nem é necessidade da nossa casa. E se hoje Deus te pedisse o teu esposo, a tua mãe, o teu filho, o que você ia dizer? Eu estou preparada, pode levar? Nós precisamos estar atentos, porque a gente nunca sabe quando nós seremos visitados pelo céu. Nós nunca sabemos o dia, a hora e nem o local. É muito sério quando a gente escuta um evangelho que fala das virgens prudentes e das imprudentes, de se estar preparado. Nós não sabemos o dia. O passado já foi, o futuro a gente não sabe, o que a gente tem é hoje. Lembra da música? E o hoje ainda não acabou. Você pode chegar em casa hoje e fazer a diferença do seu. Sabe quando a minha casa mudou? Quando eu mudei primeiro. Eu era uma mãe que brigava, que gritava, que trabalhava fora. Eu não acompanhava o crescimento dos meus filhos. Eles iam crescendo, eles iam crescendo. Quanto tempo eu perdi em adquirir coisas, em adquirir bens? O que nós estamos ensinando para os nossos jovens? Muitos jovens hoje não cuidam dos seus pais, porque os pais também não cuidaram deles. Muito mais do que falar, é o exemplo que a gente dá. Ficamos preocupados em substituir a nossa ausência com presente. A tua mãe te dá trabalho? Glória a Deus porque você tem ela. Aceita ela do jeito que ela é. O teu filho te dá trabalho? Glória a Deus porque hoje ele está com você. Presente não faz a diferença na vida de ninguém, mas a tua presença faz. Nessa manhã o Senhor vai tocar no coração de cada uma, porque tocou no meu também para preparar essa pregação. O Senhor vem nos pedindo cada dia, cada momento, algo diferente, que nós precisamos voltar ao caminho, voltar para trás, retroceder, para não deixar ninguém. Vai adiantar você chegar no céu e os teus não chegarem?
vai resolver, mulher, você chegar lá e você não achar os teus. Então nós precisamos pegar na mão do nosso esposo e caminhar junto. O exemplo se dá fazendo a diferença. Se o meu filho rezava o rosário, porque muitas vezes ele me viu fazendo a mesma coisa. Josué com 6 anos de idade já rezava o terço. Você tem ensinado o teu filho a rezar? Você tem rezado dentro de casa? Nós só vamos para Deus muitas vezes quando nós estamos com a corda no pescoço. Jesus não é pronto-socorro. Deus não é pronto-socorro. Ele não vai deixar de te auxiliar, Ele vai te auxiliar. Mas e o dia que você chegar cara a cara com Deus, o que você vai apresentar? O evangelho de hoje, depois nós vamos ver na missa, fala sobre o caminho estreito. O caminho estreito é aquele que eu renuncio a mim, a minhas vontades, para cuidar do outro e para trazer ele junto comigo. Hoje Josué não está comigo, mas eu tenho a certeza dele estar no céu. Ele está preparando o caminho. Hoje a minha luta é buscar cada vez mais a santidade, mais intimidade com o Senhor, para que eu também tenha a oportunidade de conhecer Jesus de perto e de chegar até onde Ele chegou. Aqui, esse livro vai contar toda a história de Josué, desde o nascimento, desde o anúncio de Maria para vir, até a sua morte. O velório do filho foi a coisa mais linda que aconteceu. Gente, era uma paz tão grande dentro daquela capela. Nós cantamos, nós rezamos, nós louvamos a Deus. Sabe quando fala na palavra louvar, glorificar na tribulação? A gente pensa que é loucura. Mas quando a gente caminha com Deus, Ele nos dá uma paz tão grande. Ele nos ensina que viver o céu é possível aqui. Nessa terra nós podemos ter as famílias unidas, famílias perseverantes, mas não é impondo as coisas. Não é socando no teu filho igual abaixo as coisas, no teu esposo. Eu estou aqui, ele tem que estar. Se você mudar, mulher, a tua casa vai mudar. Quando eu escutei essa verdade, e quem precisava mudar primeiro era eu, para depois a minha casa, foram esses frutos que eu colhi. De hoje o meu esposo está caminhando, de hoje a minha filha está sendo serva, casada com um menino que também é da igreja, a minha irmã, a minha mãe. Mas isso não acontece do dia para a noite. E não é enfiando as coisas lá abaixo que vai acontecer. A tua oração, a tua perseverança, o teu querer mudar, o se deixar moldar por Deus, o deixar transformar é que vai fazer a diferença. A tribulação, a dificuldade na nossa vida precisa vir para que a gente cresça como pessoa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Todo mundo vem porque a gente quer alguma coisa. Ou a gente quer trazer a família, ou a gente tem que preparar um cantinho de oração, rezar e pedir a Deus para que a tua casa seja moldada, para que a tua casa seja transformada, mas que comece por você. Tribulação todos nós temos, dificuldades. Josué viveu 14 anos. Mas 14 anos que fizeram a diferença para que nós nos voltássemos para Deus. Hoje é testemunho para muitas pessoas. Eu tenho pregado e falado dele por muitos lugares. E o Senhor fala que muitos e muitos e muitos ainda vão conhecer essa história. E eu tenho certeza que se você ler, a tua casa vai mudar também. Que o nosso olhar, muitas vezes, está sendo um olhar mundano. A sociedade vem pregar para nós que quando você tem dificuldade, você joga fora. Se o marido está incomodando, está te dando trabalho, você merece ser feliz. Deixa o marido para lá. O filho entra na adolescência, arruma uma gravidez indesejada, o que a gente faz? Joga para lá. Tudo aquilo que incomoda hoje é descartável.
dons de Deus. E o Senhor vai pedir para mim e para você o que nós fizemos com os filhos que Ele nos deu. Eu quero preservar todos os dias. E hoje eu falo para você com a maior sinceridade do meu coração. Se Jesus chegasse para mim hoje e dissesse assim: Kelly, hoje eu quero teu esposo, a tua filha, o teu menino, a tua mãe, a tua irmã, eu só ia fazer uma pergunta: você vai levar eles para o céu? Se for levar, Jesus, pode levar. Nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo, nós ficamos juntando coisa que a traça corrói, que o ladrão rouba. Quando a gente morre, sabe? Eu escutei esses dias uma mulher adoradora falando, que escutou do padre Paulo Ricardo, que nem a roupa, quando a gente é enterrado, a gente escolhe. E não é verdade? Pode ser que no enterrado você tenha a pior roupa, aquela que você nem queria que tivesse ali. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos tampando uma cegueira espiritual tão grande que a gente está acumulando tesouro nessa terra e estamos esquecendo que a nossa pátria celeste é o céu. O céu é onde a gente vai morar definitivamente. Nós precisamos construir para o céu. Os teus filhos precisam conhecer Jesus. A tua família precisa conhecer Jesus. Você precisa se posicionar para levar a tua casa para o céu, para levar a tua casa para Deus. A partir de hoje, mulher, assuma um compromisso no teu coração de fazer o terço todos os dias na tua casa. Eu te garanto que Deus vai responder as tuas orações. Que tudo que Maria pede para Jesus, Ele atende. Desde que você esteja pedindo algo que é amado e que é segundo o coração de Deus. Claro que se você pedir, vou rezar porque eu não gosto daquela vizinha, faça aquela vizinha de mim, isso não vai acontecer. Deus vai te trazer a vizinha mais para perto ainda, sabe por quê? A gente tem que amar o inimigo. Amar quem gosta de mim, cuidar de quem está perto é fácil. Difícil é amar e cuidar daquele que a gente não se dá bem. Mas é desse que você precisa para ir para o céu. É desse que você vai se utilizar para alcançar o céu. Nesse livro tem 50 cartas de pessoas que o Espírito Santo me pediu para escrever e pedir para eles relatarem os testemunhos dele com Josué. Josué foi um menino que passou e movimentou todo mundo. Os relatos das cartas são coisas emocionantes que nem eu, como mãe, sabia que ele fazia na vida dos outros. Como você quer passar por essa terra? Só passar? Ou você quer permanecer? Na tarde que ele entrou em coma, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, o senhor está falando algo no meu coração, eu não sei o que é, mas eu vou te falar. Mãe, eu sou o teu legado. Eu falei: como assim? Vamos procurar. O legado é uma missão especial. É algo confiado a alguém, é algo que se deixa a alguém. E o legado desse menino de 14 anos deixou história para ensinar para mim e para você o que é viver na terra com os ares do céu. O céu é aqui. Não é sem tribulação, não é sem dificuldade, mas o céu é aqui. Um dia, numa missa de crisma, o Senhor olhou para mim e falou assim: Kelly, se hoje o Josué estivesse com você e eu te pedisse o Josué, eu entregaria novamente. Eu entregaria novamente. Sabe quem tem coragem? Aquele que já entendeu que aqui vai passar. Eu gostaria de pedir que vocês fechem os olhos.